Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 1. Hebreus 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Bom Pai, nós queremos, à luz da Sua palavra, para podermos acompanhar o que o Senhor tem realizado neste tempo. Sua palavra, sua manifestação em um povo simples, mas que tem entregue suas vidas a Ti. Dê-nos Tua bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, nós já temos falado sobre tantas coisas e vamos mais uma vez falar sobre a vida de Israel e o nosso trajeto, o trajeto de Israel e o trajeto do povo gentil. Deus tem prometido e já tem feito. O terceiro selo 200, na antiga tradução 115, e ele traz alguma coisinha que talvez não sabe qual a diferença entre o ABC. Dificilmente realiza algo que incendeia a verdadeira igreja. Não é apoiando a ignorância, mas todos nós sabemos, e é pelas Escrituras, que quando Deus realiza algo, Ele toma um que não sabe nada, para poder realizar aquele algo, aquele trabalho. Por isso, irmão Brana diz que não sabe diferenciar entre o ABC. E dificilmente, ele ainda diz, e realiza algo que incendeia a verdadeira igreja. A gente sempre pensa que a verdadeira igreja é um grande grupo, um grande ministério, um grande povo. E a gente sempre engana. A gente deveria tomar desde o tempo de Noé, foi poucos e simples. No tempo de Elias, Elias não chegou nem a conhecer. Ele pensou que estava sozinho e Deus ainda o animou. Diz, não, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Mas Elias nem conhecia estes 7.000. Muitas vezes faz referência a nós. Irmão Brana não nos conhecia, mas aqui estamos. E não é uma crença apenas em parte do ministério. Se as pessoas pudessem entender o que é ministério. Ministério não é quando você começa, mas quando você inicia o verdadeiro ministério. Que um começo é uma cura para chamar atenção, o ministério é depois disso. E as pessoas tomam, ou o grande ministério é aquelas curas realizadas. E não era.
o grande ministério era a abertura da palavra. Para o próprio irmão Branham, isso foi ele mesmo que deixou claro para nós em suas mensagens, que o ministério do sétimo anjo não foi cura divina. Cura divina foi um ministério do sétimo anjo, entendeu? Foi um ministério do sétimo anjo, mas não foi o ministério do sétimo anjo. Ele pode ter um ministério de curar, de profetizar, mas ele tinha o ministério de abrir a palavra. Esse era o ministério do sétimo anjo. E Jesus também tinha o seu ministério no seu dia. Cura divina foi só um chamarisco, mas logo ele teve o seu ministério. Aquele era o ministério. Eles tinham que comer a carne dele e beber o sangue dele, sem saber como comer e como beber. Ele nem explicou. Essa era a forma. E assim veio no tempo do irmão Branham. O irmão Branham teve o seu ministério. Um ministério dele podia estar pregando sobre Elias, podia fazer o trabalho do Filho do Homem. Ele tinha um ministério. Mas o ministério da revelação, você sabe que não era Malaquias 4. O ministério da revelação não era São Lucas 17, 26 a 30. O ministério da revelação era Apocalipse 10, de 1 a 7. Esse era o ministério da revelação. O ministério da revelação não era o ministério de Laodiceia. O irmão Branham teve aquele ministério de sétimo anjo, a era de Laodiceia. E a diferença entre um 7 e outro 7. Assim como a diferença também entre o 7 do Papa e o 7 de Deus, certo? O 7 do Papa você encontra Roma fundada sobre 7 montes. E tem o 7 de Deus, que também Deus está fundado sobre 7 letras. 7 letras, que são 7 montes, conhecido por todos nós como 7 montes, B-R-A-N-H-A-M, formando os 7 montes, no qual Deus diz para ele quantas letras tem seu nome. E o irmão Branham foi quem pregou. O número 7 é o número de Deus. Então, esse sétimo, que você vê, sétimo anjo, a Laodiceia, é um ministério. É um ministério que fala sobre as eras de Laodiceia e as demais eras. Esse é um ministério. O sétimo anjo de Apocalipse 10 é para revelar os mistérios que é resumido o mistério. Quando ele tocasse a sua trombeta, revelaria o mistério. Lá não diz os mistérios, porque os mistérios de Deus é unicamente o ministério do sétimo anjo. Está no primeiro selo 33 destas primeiras traduções. Então, quando a gente vê o ministério verdadeiramente daquele homem, a gente vê que aquilo era simples. Os 7 selos eram tão simples que eles pensavam que quando fosse abrir o 7º selo, que até ia acabar tudo, acabava o mundo, acabava tudo. Mas foi tão simples. E ele pregou, claro, vigie bem o sétimo é a vinda do Senhor. E eles nem perceberam aquilo. Então nós temos aqui Deus tomando pessoas que não sabem diferenciar o ABC. Não conhece muita coisa da letra, mas que tem revelação. Se você fosse procurar em Pedro, ele não sabia. Muitas vezes colocar as coisas no lugar certo, as palavras poderiam ser colocadas em outros lugares, não nos lugares certos. Mas era a palavra que Deus estava entregando naquele dia. Muitas vezes as pessoas falam porque você não tem como colocar aquelas palavras certinho, como no português. Quem entende português sabe o que eu estou falando, que entende muito bem que eu também não tenho condições de colocar as palavras tudo certinha. Mas te garanto, se você ouvi-las pela revelação, ela dá tudo certinho, tudo dá certo. Certo? Mas se você quiser comparar as minhas palavras com a verdadeira língua portuguesa,
Então você vai ver que eu não dou conta. Por quê? É um que não sabe diferenciar o ABC. E Pedro também não dava. E você sabe que Brana também não dava, ele disse que não dava. O que nós vamos fazer? Foi ele quem falou, e ele era profeta. E eu nem profeta sou. Ele era profeta vidente, certo? Então, mas ele não sabia. Até para colocar uma gravata, ele precisava da irmã Meda para dizer se aquilo dava certo com o terno. É que nem a gente mesmo, não é diferente, você entende? Não é diferente. Aí vai passando os anos, você vai acostumando com aquilo, e vai começar a aprender. Você começa a aprender. Mas a gente começa com o irmão Brana, porque o irmão Brana contou verdadeiramente o seu início de vida, de não saber as coisas. E depois, no final, pregar mensagens que não é fácil para o inteligente entender. Não é fácil para o culto entender. Aquilo ali está escrito em parábolas de uma forma tão singela que o indouto, o que não sabe ler nem escrever, ele sabe ouvir. Por isso a fé não vem por ler, a fé não vem por escrever, a fé não vem por ver, a fé vem pelo ouvir. Deus já deixou tudo no lugar certo, que o indivíduo pode não saber escrever, pode não saber ler, pode não ver, mas ele pode ouvir. Ele pode ouvir. Então, quando ele pode ouvir, isso é o mais importante. Tem hora que nós valorizamos, se vocês notarem a mensagem que Deus mandou através do sétimo anjo, foi uma mensagem de ouvir. O sétimo anjo não foi uma mensagem de ver. Porque Deus está escondido exatamente no ouvir. Porque o ver está mais fácil. Então Deus se escondeu no ouvir. No tempo do irmão Brana, você só tem o fundo clama o fundo, o profeta do século XX, o dia a dia do irmão Brana, que são filmes bem fraquinhos, certo? Que naquele tempo ainda não tinha a coisa sofisticada como nós temos. Mas se você entender, a mensagem mesmo, verdadeira, a mensagem na qual Deus está tratando, não é tanto a mensagem que vê, é a mensagem que ouve. É que ouvir a Brana, porque não está a jeito de ver. Hoje você pode me ouvir, pode me ver, mas isso daí não é tudo. O tudo mesmo para Deus não é o ver. O tudo para Deus é ouvir. A fé vem por ouvir, senão Deus diz, ó, a fé só vai dar certo para quem vê. E diz que é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se você me pergunta do surdo, Deus dá jeito até para ele ouvir, certo? Quando é verdade, se você fizer um aceno para ele, aquela forma de leitura, de libras, é para ele ver, ele ouvir. Ele está ouvindo aquilo ali. E Deus faz isto, e nós estamos num tempo próprio para isso. Graças a Deus que temos entendimento aberto para este fim, que não precisa grande coisa. Não é por isso que não se estuda. Eu sempre tenho dito, você tem que colocar o estudo num lugar que você vai ganhar dinheiro, que você vai tratar de família, você entende? Agora, você não tem que colocar o estudo no lugar que você vai entender Deus. Não. O estudo, você estudar e formar, isso é bom para você mesmo. Você vai, faz, estuda e forma, é bom para você mesmo. Isso é preparando um futuro para você. Então, não somos contra isso. Só que isso não adianta nada para ouvir Deus. Se adiantasse, eles seriam os primeiros. Mas não adianta nada porque o próprio Jesus Cristo diz em São Mateus 11, 27 em diante, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios entendidos. E escondeu é porque ele não vê. Escondeu dos sábios entendidos e as revelaste, quer dizer, fizeste claro aquilo aos pequeninos. É a maneira de Deus. E se a gente quiser fazer diferente, eu quero fazer o grande ver. Não, ele tem que ouvir também. O grande está precisando ouvir, porque Deus está tratando através da audição, da fé. Ele está tratando através disso. Se você não tem fé, diz São Paulo aos Hebreus, é impossível agradar a Deus.
Mas eu faço isso, faço aquilo, eu expulso demônio, eu curo enfermos, eu prego o evangelho, mas tem que ter fé. Mas eu tenho os enfermos que estão sendo curados. Isso não é fé. Isso não é fé, isso é dom. Você tem um dom, não é a fé que Deus trata. Deus trata numa fé que você ouve, e ao ouvir, você tem discernimento daquilo e entende aquilo que você ouviu. Entende? É pelo ouvir e não pelo ver. Amém? Amém. Então eu tenho tomado alguma coisa aqui para falar. Ele diz assim, os demais dizem, um bando de santos roladores. Porque não sabe o ABC e começa a ficar incendiado com a palavra. Nesse tempo, eu queria que o povo entendesse isso, porque eu entendo, e eu creio que quem é da noiva está entendendo também. O que está incendiando a verdadeira igreja hoje? É o fogo no cantar, no pular, ou a revelação? O ouvir a palavra, a revelação. O avivamento é nisto. Aquilo que incendeia a alma da pessoa é quando ela ouve e aquilo lhe dá descanso. Depois que eu ouvi essa mensagem, eu tive descanso na minha alma. A minha alma está descansada. Meu corpo pode estar aflito, mas a minha alma está descansada. Muitas vezes isso é interpretado errado pelos outros que dizem, é o milênio. Não, é na minha alma só, não é no meu físico. O milênio vai ser no físico. Quando você diz que o milênio é hoje, e não dá a devida explicação, esse milênio hoje, que está errado, é uma doutrina antibíblica, poderia chamar como Paulo chamou, é doutrina anátema, porque ela não é de Brana, ela não é nem da Bíblia. Quando você vê o pecado, o erro, e dizer que aquilo ali é milênio. Eu quero passar sobre isso aí apenas um pouquinho, mas presta atenção. Os demais dizem, é um bando de santos roladores. Agora, Deus chama isso grande. Deus chama a palavra daquele que não sabe nem o ABC, diferenciar o seu ABC. Mas tem uma mensagem que incendeia a verdadeira igreja, Deus chama isso de grande, enquanto que o outro chama isso de um bando de santos roladores. O mundo chama isso de tolice. Crer no novo nome, hoje, é uma tolice para eles. E não é para a gente das denominações que vocês conhecem, não é para a gente da mensagem. Crer no novo nome é uma tolice, é uma loucura. Crer no novo nome. Agora, onde está escrito sobre o novo nome? Está na própria Bíblia e na mesma mensagem que eles leem. Mas por que eles não dão conta? Vamos chegar lá. Tudo está em tipo. Você vai ver as pessoas não dar conta porque tudo está em tipo. Deus jurou que eles não entrariam no seu descanso, no seu repouso. Está aqui em Hebreus 3,17. Ele diz, mas com quem se indignou por 40 anos? A primeira pergunta seria esta. Com quem Deus indignou por 40 anos? Aí ele indignou com os filisteus? Não, indignou com o próprio povo dele. Com quem ele se indignou? Está aqui, é Paulo aos Hebreus fazendo conhecido isso para nós. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Deus tinha indignado contra eles. Deus se levantou contra eles. Qual o motivo? Porque eles tinham pecado. E como que pecaram? Você pensa que eles tinham pecado, adulterado? Não, eles não tinham crido. Por isso o irmão Branco diz, pecado não é mentir, não é roubar, não é adulterar. Aí o outro vem, então tá bom. Esses são atributos do pecado. Pecado é incredulidade. Então, como que você aplica isso? Você só adultera quando você é um incrédulo. Não, mas era pastor. Mas é pastor incrédulo. Mas era diácono incrédulo. Era família de pastor, era família incrédula. Não, mas ia na igreja, mas era incrédulo. Deus trata assim.
Eles eram incrédulos, eles não estavam fazendo estas coisas lá no deserto, eles não estavam era crendo no que Moisés lhes havia pregado. Por isso, Deus se indignou contra eles. E isso é terrível, irmão, por 40 anos. Como que Deus podia fazer isso? 40 anos indignado contra o povo que era o seu próprio povo. Deus contra aquele povo, porque eles pecaram. E o pecado não foi, naquela hora, não era o pecado de até casar errado. Naquela hora era o pecado de não crer. Eles tinham saído do Egito, tinham que chegar em Canaã, e antes, 3 dias depois que eles saíram do Egito, eles chegaram em Cades Barneia e ali pararam. É conhecido como um trono de julgamento. Eles foram julgados. Deus indignou contra eles, diz: vocês não vão entrar no meu descanso. O qual era o descanso de Deus? Era a terra prometida, era Canaã. E Deus: vocês não vão entrar no meu descanso. Eu te pergunto, com quem Deus indignou depois que William Branham pregou toda a mensagem? Você pensa que Deus indignou com o mundo? Ele já avisou que o mundo jaz no maligno. Deus não está indignado com o mundo, mas com o povo no qual ele deu luz. Ele mandou um profeta, como mandou Moisés para tirar o povo do Egito, mandou Branham para tirar nós das denominações. E aquele povo fez Deus indignar contra eles, se levantar contra eles 40 anos. Diz: vocês vão ficar cegos 40 anos, vocês não vão ver a verdade 40 anos, vocês vão ficar rodopiando aí 40 anos, quando a distância do Egito até chegar em Canaã seria 3 dias. Mas eles já pecaram no primeiro dia, já foram ficando para trás. Era muito perto para eles chegar lá. Mas o que não deixou eles chegar? A incredulidade. O que não deixou o povo da mensagem chegar a Canaã? Canaã, os trovões. Olha para você ver. Canaã, os trovões, revelado, a palavra aberta, o lugar de repouso do crente. O lugar do repouso do crente não é ele receber uma oração e ser curado, não. Porque você pode ser curado no físico e ir para o inferno. É você receber a palavra e a palavra curar sua alma. Isto é, Deus olhar para você e te aceitar, não como ele olhou para Israel e se indignou, mas ele olhar para você e te amar porque você está vendo, está ouvindo a mensagem dele naquele dia. Mas como Israel não creu, ouviu e não creu, Deus indignou contra eles. O povo que Deus tem indignado contra eles neste mundo é exatamente o povo que crê no profeta. Foi o profeta morrer, eles levantaram a doutrina de que o irmão Branham tinha que ressuscitar para poder revelar trovões, revelar selos. E eu tenho aqui, ó, Deus tem prometido e já tem feito. Uma mensagem desta, eu tenho que te garantir, esta mensagem é descanso. Deus tem prometido e já tem feito. Agora, quem pregou esta mensagem por 40 anos, desde que irmão Branham partiu, que foi revelado os selos em 63, e eles vieram pregando por 40 anos, como Israel saiu do Egito, levou 40 anos, eles ficaram morrendo no deserto, para depois Deus pegar o Josué e o Caleb, e agora você entra em Canaã com esse povo, entra em Canaã, porque esses daí já morreram, morrem no deserto. Quem morreu no deserto? Os mais velhos. Quem entrou em Canaã? Os mais novos. A gente tem que ser agradecido a Deus por ser velho e está entrando. Tem que ser agradecido a Deus porque quem entrou foram os mais novos, com 2 velhos, Josué e Caleb. Nem Moisés estava ali, nem Miriam, irmã de Moisés, a profetisa, não estava ali mais. E quem entrou foi Josué e Caleb, 2 de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram. Os outros morreram tudo no deserto e geraram filhos que entraram.
Eles eram incrédulos na promessa e agora geraram filhos para ouvir a mensagem, o final da mensagem de Moisés e a mensagem de Josué. Eles ouviram a mensagem de Josué, eles creram. Quem não creu, você sabe que morreu também. No decorrer, ali Acã e sua família, morreu no decorrer da terceira puxada, que era Josué. Mas Coré, Datã e Abirão estão na primeira e segunda puxada de Moisés. Moisés sabia que tinha uma Canaã, mas ele nunca pôs os pés lá. Entende? Josué foi quem pôs os pés lá. Caleb foi quem pôs os pés lá. Daqueles 12 que foram, só 2 se salvaram e 10 pereceram. Aqueles 10 representavam também os 2 milhões de pessoas que tinham saído do Egito e morreram no deserto. Porque é o tipo, o irmão Brana mostrou para nós, é o tipo Israel saindo do Egito, é o tipo da noiva saindo das denominações. E se é tipo Israel que saiu do Egito, quantos entraram? 2 dos mais velhos. Os outros foram tudo filhos daqueles velhos que saíram, que viram milagre, que viram cura divina, que viram o ministério de irmão Brana, morreram tudo no deserto. Aí tem 2 que entram em Canaã com os mais novos, mas de 20 anos para cima diz, nenhum vai entrar, porque já tem maioridade, de 20 anos para cima. Olha como Deus é exato, a Bíblia é exata até para mostrar isso na lei. 20 anos para cima, não vai entrar. Aí o outro já podia fazer a conta. O indivíduo que não ia entrar em Canaã, ele já podia fazer a conta. Quantos anos tem? 22. O outro, 23. O que Deus falou para Moisés? De 20 anos para cima não vai entrar. Então eu estou frito. Então eu vou ficar também. Eu não vou entrar. O indivíduo já sabia. Aqui hoje é em mistério, mas naquele dia já sabiam. Ele já sabia que não ia entrar, porque Moisés falou a idade. Olha, de 20 anos para cima, desses que viram as maravilhas, que viram o que eu fiz e não creram, de 20 anos para cima, não vão entrar. Deus indignou contra eles. Vocês viram a primeira e segunda etapa. Quem foi que viu a primeira e segunda etapa mais do que a América do Norte? E os países que o irmão Brana visitou, Brasil não viu. Primeira e segunda etapa do irmão Brana, só escutou através da mensagem, mas a América viu. E onde estão aqueles que Deus indignou contra eles? No Brasil? Está no Brasil porque eles trouxeram a morte da América, eles trouxeram a falta de fé da América, entende? Eles trouxeram para o Brasil e formaram suas igrejas grandes aqui no Brasil, como vieram de lá. Eles vieram de Fênix, vieram do Canadá, vieram de Trindade e Tobago, vieram de outros lugares e formaram seus grupos, e tem seus grupos grandes aqui também no Brasil. Mas você vê onde originaram. Vê se Brana pregou aquela mensagem. Eu vou morrer e vou voltar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Como até, vou deixar isso de lado. Tem gente que espera, estão construindo uma tenda para realizar a visão da tenda. Quando isso tudo Deus tem prometido e já a tem feito. Eles estão querendo fazer aqui. Não. Irmão Brana diz, eu estou aqui com a mensagem na mão, foi o irmão Brana que pregou isso. Parágrafo 200 do terceiro selo, desta última tradução. Diz assim, ó. E as coisas que Deus tem prometido, Ele a fará. Seria tão bom se a gente parasse aqui para juntar um monte de incrédulo, né? As coisas que Deus tem prometido, Ele a fará. Só que o irmão Brana continua assim, e já a tem feito. As pessoas ficam esperando que Deus prometeu e que vai fazer. Brana já está dizendo, e já a tem feito. Aí ele pergunta assim, vem, aqui estamos. Por
que esse povo não crê? Porque Deus levantou contra Israel, que era o seu próprio povo, se indignou contra eles, diz: vocês não vão entrar, de 20 anos para cima não vão entrar. Vocês já têm maioridade, vocês são pregadores, vocês sabem muito bem, e vocês doutrinam seu povo, e conforme é o pregador, é o povo. O irmão Breno ensinou isso, diz que tinha um pastor que dava com a cabeça, quando pregava, diz que a igreja fazia do mesmo jeito assim, tem que fazer para acompanhar a cabeça dele. Como é o pastor, é a igreja. Então, quando vocês veem estas coisas, Deus indignou contra eles por 40 anos, não só contra o povo que saiu do Egito, mas contra o povo que saiu das denominações em 1963 com a mensagem do profeta. Saíram das denominações, mas foram incrédulos à mensagem do profeta. Aquilo que o irmão Branham estava pregando, a comissão que o irmão Branham tinha para revelar 7 selos, 7 trovões, visão da tenda e tudo mais. Eles foram incrédulos. Então o que Deus fez com eles? Deus pegou o seu profeta, pôs a descansar e indignou contra estes da ressurreição isolada, que vieram de Fênix e outros lugares, onde dá bastante gente que crê e forma suas doutrinas no Brasil, e eles não sabem que eles são aqueles que Deus tem indignado contra eles. Não é os denominacionais lá fora, não, é o povo da própria mensagem, porque o povo da mensagem creu que Deus mandou Branham, viu que Deus mandou um profeta. O povo lá fora não vê que Deus mandou profeta. É o povo da mensagem. Era o povo da mensagem de Moisés que viu que Moisés era o enviado de Deus, era o profeta de Deus. Os outros não sabiam daquilo. Os outros criticavam de Moisés. Mas o povo de Moisés é que sabiam. Então é o povo da mensagem que sabe que Deus mandou um profeta. É por isso que Deus indignou 40 anos contra eles, desde 1963 até 2000, 2003. E eles não puderam entrar no descanso. Aí tem essa outra parte. Jurou que não entrariam no seu descanso. Hebreus 3,18. Deus diz: vocês não vão entrar no meu descanso. É um juramento. Vocês vão entender que é um juramento. Aqui, quem jurou não foi Branham, quem jurou não foi Moisés, quem jurou não foi Josué. Aqui quem jurou não foi a noiva hoje, não foi João. Aqui quem jurou foi Deus. Está escrito aqui, ó. Ele jurou que não entrariam no seu descanso. O descanso de Deus lá era Canaã com seu povo amado ali dentro. Vocês não vão entrar. Vocês de 20 anos para cima vai morrer tudo no deserto. Vocês da mensagem que viram o William Branham pregar lá nos Estados Unidos, e pregadores que foram formados de lá e saíram de lá e expandiram por todas as nações, vocês, diz a palavra, não vão entrar. Se eu creio que o William Branham pregou direito, o William Branham diz: é um tipo, e o mesmo William Branham diz: o tipo não falha. Vocês sabem muito bem, vocês sabem, eu não preciso nem dar parágrafo, vocês que são da mensagem sabem que o William Branham pregou isso daí. Os tipos não falham, e aquele mesmo tipo de Israel saindo do Egito é o tipo da noiva saindo das denominações em 1963 através da revelação. Se você quiser fazer mais claro ainda e puxar para o ano 2000, as eras, a semente da serpente, tudo foi revelado 60, 61. No tempo que o povo não sabia nada das eras. Então, vamos tomar até do ano. Que nós sabemos que o ano 63 foi uma manifestação direta de Deus descendo do céu e se materializando no profeta. É em 63, não em 60. Mas eu posso tomar as mensagens daquela revelação das 7 eras da igreja, que ninguém sabia nada, da semente da serpente, que ninguém sabia nada. Então você pega as mensagens de 1960, 40 anos da 2000. Por 40 anos, Deus indignado contra o povo da mensagem. Aí talvez você pode dizer: esse homem é doido. Mas sempre Deus tem que tomar um assim para poder te pregar essas coisas, porque Deus pegou um Branham e foi pregar isso. Para mostrar, 40 anos é o juízo.
E eles têm que saber que durante 40 anos Deus jurou que não entrariam no seu descanso. Olha, eu ainda não vi um pastor velho, antigo, vamos dizer assim, de idade mesmo, do tempo do irmão Brana, crendo totalmente que os 7 trovões foram revelados, o 7º selo foi revelado. Ainda não temos visto pessoas desse tipo no mundo. Apareceu um irmão que eu creio que ele até partiu, também que eu até tenho na minha página, porque quando eu tive essa luz, eu lia a história dele, só um pedacinho, e coloquei na minha página também. Se vocês procurarem ali, existe esse homem, não lembro o nome dele, parece que é Udi também, está ali na página. Ele e a esposa dele, uma senhora já velhinha também, e ele também, que cria que o 7º selo tinha sido aberto. Agora, cadê os outros? Todos mortos. Todos. Deus jurou, não entrarão no meu descanso. O que é isso? Esses pastores mais antigos não saberão nada dos 7 selos, dos 7 trovões, que é o descanso. Agora não é sábado, filho, agora é trovões. Olha, de sábado era um descanso de um dia. Jesus era o descanso da alma. Quando ele veio, vinde a mim, vocês que guardam luas novas, vocês guardam sábado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Agora é diferente. Agora, se você quiser entrar no descanso de Deus, você tem que saber que o descanso de Deus agora é os 7 trovões, os 7 selos, que não tinha sido revelado, porque não podia revelar nos dias de Jesus, que ainda ia João ter a visão. Nós temos que ver isso. Mas tudo é antes. Por certo é antes, mas só foi manifestado naquele tempo. Então João tinha que sofrer, João tinha que ser cozido num caldeirão de azeite, e quando eles viram esse homem é feiticeiro, 24 horas, metendo fogo no caldeirão, debaixo do caldeirão de azeite, e o trem borbulhando. A hora que abriram o caldeirão, o João estava vivo. Ele disse, esse homem é feiticeiro. Aí eles consideraram ele como feiticeiro e o isolaram na ilha de Patmos. E é onde Deus queria ele, sozinho. Então é que você pensa, Deus quer ir no meio desse povão, testificando. Deus quer que você fique sozinho, lá de ficar no meio de um monte de incrédulos. Entende? Jesus saía do meio dos incrédulos. Ele pregava, daqui a pouco ele dava uma mensagem e eles não entendiam. Ele fugia, ia embora. Não, vai ficar teimando com as pessoas. Não, não é assim que se faz. Se eles não viram, a mesma coisa os judeus não viram, morreram no deserto. Os irmãos que creram no profeta no tempo que o irmão Brana estava aqui, e os grandes pastores morreram. E eu não estou dizendo morreu fisicamente, não. Estou dizendo morrer espiritualmente. Não puderam ver a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, que está tão simples dentro da mensagem. Por que nós vimos? Nós não somos melhor que ele, nós somos aquele que nem sabemos diferenciar o ABC. Esse que é o problema. Agora, você acha que um indivíduo dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, vai escutar um homem de país de terceiro mundo? Mas nunca. Entende? A jactância, o valor que eles dão para o país do primeiro mundo que eles são, e agora, aonde está a revelação? Ainda está no terceiro mundo. Por quê? Porque Deus não fala mais com os países de primeiro mundo. Já foi o tempo, filho. Foi o tempo quando Brana falou naquele tempo, era diferente, eu nem sei como os Estados Unidos era, primeiro, segundo ou terceiro, mas Deus falou naquele tempo, agora acabou, você tem que saber. Deus jurou. Irmãos, eu prego isso daqui com consciência. Se o irmão Brana diz, o tipo não falha, e ele diz, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito e morreu tudo no deserto, aqueles de 20 anos para cima, morreram tudo no deserto. Agora, os daqui não ia acontecer? Desde 1960 a 2000, 40 anos outra vez. Aí esses incrédulos, eles não creram, eles não morreram porque adulteraram. Você não tem que pensar nisso, não. Não é isso, não.
A gente conhece pastores que adulterou e está vivo. E a gente conhece pastores que nunca fizeram a coisa errada, que não adulteraram e morreram. Então não é isso, não é morte física não. Não é morte física. É morte espiritual. A coisa é espiritual. Naquele tempo era física, de 20 anos para cima. Hoje é espiritual. Esse espaço de tempo que Deus tratou foi uma morte espiritual. Eles morreram, eles não viram os trovões, eles não entraram em Canaã. Eles não tiveram condições de entrar. Por quê? Foram incrédulos. E por sua incredulidade, está aqui, jurou que não entraria no seu descanso, porque foram desobedientes. 3:18 aqui de Hebreus. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. 3:19 de Hebreus. Por que eles não entraram? Porque adulteraram. Porque mentiram? Não. Porque roubaram? Não. Por que eles não entraram? Por causa da incredulidade. É o pecado mãe. Você, quando ouve a mensagem, você tem que ter discernimento. Isto é verdade. Se alguém fofocar de um lado e do outro, você manda eles catar coquinho, porque você tem revelação. Entende? Você não alimenta tais espíritos. Não alimenta. Você simplesmente diz, olha, isso é o que eu creio, e se a irmã ou o irmão não crê desta forma e quer me visitar e não crê dessa maneira, por favor, o meu lar não tem porta aberta para você, para falar mal dos outros. E você vai aceitar gente entrar na sua casa e falar mal do seu pastor? É o tanto que você é do seu pastor. Silêncio. Gostoso, né? Silêncio. As pessoas, sabe o que Deus gosta, irmão? De atitude. Gente que tem atitude. Não é gente que é dominada, não. Gente que tem atitude, que domina. Eu tenho uma fé que domina, eu tenho fé nos trovões. Entende? Eu não espero William Branham para revelar, ele já revelou. Deus prometeu e já o fez. Está aqui, Deus tem prometido e já tem feito. É isso que eu creio. Está na mensagem, está na Bíblia. Irmão Branham diz, é o tipo. Israel saindo do Egito é o tipo da noiva saindo das denominações. Então eu creio nisso também. Eu creio. Foi um tipo, eles morreram. Aqui morreram também. Do ano 60 a 2000 morreram, sem saber dos trovões. Por quê? Porque os trovões foram mostrados para nós depois do ano 2000. Por mais que a gente tinha alguma coisinha, mas não tinha ainda os trovões. Só cria. Eu era assim, olha, eu creio que foi tudo revelado, mas cadê os trovões? Eu não sei. Eu era sincero, não sei. Mas depois de 2000 para cá, a coisa mudou. Onde está essa revelação dos trovões? Você diz que tem, onde está? Vem cá, está aqui. Está aqui, Laodiceia 38. E quem é que está falando? William Branham. Ele está dizendo que os trovões foram revelados nos 7 selos. É ele que está falando aqui. E são essas revelações que convertem o coração dos filhos. E se você não é filho, você não vai ser convertido pelos trovões. Os trovões, Deus prometeu e já revelou. O novo nome, como que você crê que o novo nome é Branham? Eu creio baseado na própria mensagem de irmão Branham. Se eu cria quando eu pregava HM, é o nome de Deus. Eu preguei muito tempo isso daí. HM é o nome de Deus. HM. Aí depois foi passando mais um tempo, Branham. Branham é o novo nome de Deus. Sem ter as mensagens que nós temos hoje. Se vocês notarem, examina mesmo. Lá no ano 2000 nós não tínhamos essas mensagens. Mas pregamos. Foi HM. Mas a hora que chegou Branham, a hora que encontramos Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, William Branham dizendo, um gentil,
levaria seu nome, isso quer dizer que já aconteceu. Um gentil levaria seu nome. Então, quer dizer, já levou, mas eu já estou pregando faz anos. Agora encontra William Branham dizendo uma carta ao irmão Liveio. Você sabe o que significa Branham, irmão Lee? Perfeito, perfeição. Que coisa! Já estão pregando isso. Já não é Abraão mais, agora ele já estava mostrando. Olha, não é Abraão, é Bran. Ele estava mostrando, está aí na internet para todo mundo ler. Você tem que ouvir e crer. Se você não crer, você é o desobediente que vai morrer nesse deserto. No deserto agora, no tempo da noiva. Porque o tempo que morreram os grandes já foram. Você que luta contra agora, sabe quem você é? É Acã. Acã pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro, que também um aponta para a divindade. A cunha de ouro. Eles pegam e dizem, olha, é isso aqui, é de Deus. E eles estão escondendo aquela coisa errada deles, uma divindade errada, como duas pessoas na divindade. É ouro para eles, mas é uma divindade errada. Isso veio do paganismo, isso veio de Roma. É Roma que crê em 2 e 3. Não é o profeta William Branham. Então isso mostra 40 anos, este povo da dualidade, mortos, até no Brasil. Então você está falando mal das igrejas, estou falando mal de igreja não, estou falando que isso daí não está de acordo com a mensagem do profeta. O profeta nunca pregou essas coisas, que Deus é 2, que tem um pai e um filho à parte. Você vai na mensagem deles, que eu já li a mensagem deles, eles dizem, ó, Jesus não é Deus. Você vai no busca e põe Jesus é Deus, para você ver se é ou não é. Foi Branham que falou. Vai no busca de Goiânia lá. Pois Jesus é Deus, para você ver quanto que sai. E põe lá, Jesus não é Deus. Só que não adianta mostrar mensagem para esse povo. Para quem é incrédulo, irmãos, para quem tem que morrer, incrédulo, e não entra no descanso, não entra nos trovões, não entra no novo nome. Você diz, eu já criei nos trovões, eu creio que o Cordeiro saiu do trono e voltou outra vez. Você está crendo tudo errado ainda. Está tudo errado. Como você pode crer que o Cordeiro saiu do trono e voltou para o trono? Quando ele sai do trono, o trono começa a fumegar. Como que ele vai voltar para um trono que está fumegando? Ele saiu do trono e se assentou. Aí eles dizem, assentou no mesmo trono. Não, ele assentou no seu próprio trono. Está escrito na mensagem também. Quer dizer, nós temos mensagem, tudo isso na internet, se vocês querem ouvir. Mas eu quero bater bem nesse ponto aqui, porque eu preciso encerrar. Ele jurou que não entrariam no seu descanso, porque foram desobedientes. O povo que não crê que William Branham revelou 7 trovões e novo nome, 7º selo, visão da tenda, é um povo desobediente, é incrédulo. Hebreus 3,19. Por que eles não entraram? Por causa da sua incredulidade. E hoje a incredulidade no novo nome também não vai deixar eles entrar. É incredulidade, porque é Deus que diz na Bíblia, Apocalipse 2,17 e 3,12, não fui eu que escrevi. Está escrito lá que Deus tem um novo nome. E esse novo nome foi dentro das eras, olha para você ver, não está nem escrito que o novo nome está no capítulo 4 de Apocalipse, 6, 7 de Apocalipse, não. O novo nome está no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que são os 3 capítulos que mostram as 7 eras da igreja. Depois do capítulo 3 vem o capítulo 4, que a voz diz para João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que aconteceram e as que vão acontecer depois destas. E João subiu, é isso onde é o seu lugar. Eles vão falar de nós, esse ABC que nós não sabemos direito, mas nós subimos. Você subiu, a noiva subiu, Josué subiu, ele foi a Canaã. Agora você fica como o pastor Moisés, você não vai chegar lá, mas nunca vai chegar. Moisés não pôde chegar. E não é por ser mal não, porque tinha que formar o tipo, vocês têm que entender. Tinha que formar o tipo. Capítulo 4, verso 1, onde nós lemos, deixada a promessa, Deus prometeu.
e já tem feito. Deixada a promessa, muitos de vós ficam para trás. Hebreus 4:1. Deixou a promessa. Deus disse que nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia revelar. Ele prometeu e ele já o fez. Amém? Agora, foram pregadas boas novas. Para eles foram pregadas boas novas, mas não lhes aproveitou. Prega boa nova, boas novas para a noiva que foi pregada, as boas novas, 7 selos foram revelados, 7 trovões foram revelados, novo nome foi revelado. Isso que é boas novas. Se você pregar, olha, 7 trovões não foi revelado, isso é uma ruim. Tem nada de novo nisso, isso é uma velha, uma mensagem antiga, antes de Brana. Então é anti-Brana é anticristo. Porque Cristo era Brana. Amém. Foram pregadas boas novas, mas não lhe aproveitou. Por quê? Não misturaram com fé. Hebreus 4. Você já viu 1 e 2 aí. Eles não misturaram com fé. É falta de fé. A incredulidade fez Deus indignar contra Israel. A incredulidade fez Deus indignar contra o povo da mensagem, desde 1960, que o povo não enxerga que os selos foram revelados, a posição das 7 eras, a posição das 70 semanas que eles não entendem ainda. Entende que falta é só 3 anos e meio, e tem uns que ainda estão lutando para dizer que falta 7 anos, é 3 anos e meio, eles não tiveram revelação, não puderam misturar a pregação de William Branham com fé, não puderam misturar a pregação de Moisés com fé, os judeus não puderam, e o povo da mensagem não pôde misturar a pregação de William Branham com fé, eles tiveram incredulidade, por isso eles estão prostrados no deserto. E fica firme isso, Deus jurou, vocês não entrarão no meu descanso. Alguém vai dizer, quem é você? Não sou eu, não, estou falando de tipo. Se o irmão Branham diz que o tipo não falha, esse daqui não vai falhar, certo? Esse não vai falhar. Não vão entrar. Não é porque eu estou falando que não vão, não. Porque eu também tenho que me preparar. Por isso me subjugo, reduzo o meu corpo à servidão, diz Paulo. Certo? Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tenho que fazer isso, eu preciso é crer, eu não posso duvidar, porque Deus prometeu e Ele já o fez. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de meditar na sua palavra, de crer nestas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É vagão selado com 7 trovões, que foi desmamado das denominações. A quem a ciência se pode ensinar, é só de novo que vai suportar. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da pedra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. O gigante do ismo já está no chão, o companheirismo da denominação, a pouca coragem, a falta de fé, pra crer na mensagem do jeito que é. É terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. Coré e seu grupo ficou
terceira etapa onde Deus se escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi com Josué que vencemos a guerra por fé. A mensagem é que me deu alegria. Deus tem um Josué para nossos dias. Ele vai andando, abrindo caminho, e nós nunca vamos deixá-lo sozinho. É terceira etapa onde Deus escondeu, a coluna de fogo se moveu. Já dentro da terra foi com Josué que vencemos a guerra por fé.